A paz do Senhor, mais um dia estamos juntos para meditarmos um pouco na palavra de Deus, né? E quem está falando aqui sou eu, Jesuá, seu irmão em Cristo Jesus. E hoje estudaremos o capítulo 13, né, da nossa leitura bíblica anual. E ao continuar o argumento do capítulo anterior, em resposta à acusação de Zofar, no capítulo de hoje, que como eu já disse é o capítulo 13, Jó reafirma que sabia muito bem como Deus é soberano e sábio, e repreendeu os amigos dizendo: vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras. Todos vocês são médicos que não valem nada. Eita, Jó deu uma resposta brusca aqui, né? Ele reconhece mais uma vez que eles, os seus amigos, estavam dizendo a verdade, mas usando-a para fundamentar suas falsas acusações. Jó, ele tenta fazer seus amigos refletirem sobre a situação dele, sobre a situação que ele estava vivendo, em vez de apenas se preocuparem acerca do suposto pecado que ele poderia ter cometido. O restante do capítulo 13 mostra Jó dirigindo-se a Deus e dirigindo-se com confiança, pois sabia que Deus não o deixaria naquela situação. O significado de Jó 13, em apertada síntese, em resumo, relata que Jó defende a sua integridade. Ele havia dito nas palavras anteriores que não era um homem ignorante. O que seus sábios amigos lhe contaram, ele entendeu perfeitamente. Tanto a natureza quanto a história lhe ensinaram a grandeza de Deus que eles enfatizaram. Jó diz: o que vocês sabem, eu sei. Eu não sou inferior a vocês. Eu sou tão bom quanto vocês. O que ele deseja não é falar com eles, mas o que Jó deseja é falar com o Todo-Poderoso. Ele quer argumentar diretamente com Deus. Os três amigos pensam que estão falando em nome de Deus ao acusar Jó. Mas Jó ressalta que não pode ser assim, porque Deus não usa engano. Seria mais sábio se eles ficassem ou quietos ou calados. Eles mesmos deveriam temer a Deus, porque ele um dia iria examiná-los, examinar os amigos de Jó, e os julgaria da mesma forma que eles acreditavam que ele examinou e julgou a Jó. Isso você consegue ver entre os versículos 6 e 12. Nesse capítulo, meu irmão, vemos a confiança de Jó e o desejo que ele tem de conhecer os seus pecados. Os amigos são convidados a ficar em silêncio e ouvir Jó apresentar seu caso diante de Deus. Olhe lá no versículo 13. Ele sabe que está arriscando a sua vida por ser tão ousado. Pois uma pessoa ímpia, entenda, meu irmão, não poderia sobreviver na presença de Deus. Jó, no entanto, acredita que é inocente. Se Deus ou qualquer outra pessoa puder provar que ele é culpado, ele iria aceitar de bom grado a sentença de morte. E Jó faz apenas 2 pedidos para Deus. Primeiro, ele pede a Deus que lhe dê algum alívio da dor, para que ele possa apresentar o seu caso. E segundo, ele pede que Deus não faça com que ele seja dominado pelo medo ao entrar na presença divina. Ele quer fazer perguntas a Deus e promete responder a todas as perguntas que Deus lhe fizer.
ele apela a Deus. E então, para começar, Jó pergunta quais acusações Deus tem contra ele. Por que ele é forçado a sofrer? Ele estaria, por exemplo, colhendo frutos dos pecados cometidos em sua juventude? Seja qual for a resposta, ele está se sentindo completamente desamparado em sua situação atual. Ele se sente frustrado pela falta de resposta de Deus e cai novamente no desespero. Jó busca por respostas onde ele acredita que elas podem ser encontradas. Contudo, ele se propõe a continuar defendendo a sua causa diante de Deus. Essa firmeza de Jó é motivadora, não é? Jó não perde a fé. Por mais que não entenda o que Deus está fazendo, ele fala: vou defender minha causa diante do Todo-Poderoso. Hoje em dia, já reparou que as pessoas abrem mão do relacionamento com Deus por qualquer coisa, por qualquer situação, por qualquer circunstância em sua vida? Já viram isso? Mas Jó, apesar das acusações injustas dos seus amigos, ele não esmorece e diz: vou continuar apresentando a minha causa diante de Deus. Esse posicionamento de Jó, meu irmão, mostra a sua firmeza em encontrar Deus. E como ele, nós devemos ansiar, nós devemos querer encontrar a Deus e nos entregarmos a Ele de todo o coração. Mesmo que às vezes você ache que Deus não está querendo ser encontrado por você, espere. Deus vai se revelar. Vai se revelar a você. Olhe, a fé de Jó foi honrada pelo Senhor. Deus está procurando pessoas que o busquem. E não apenas que o busquem, mas que o busquem em espírito e em verdade. E que queiram o adorar de todo o coração. Chegou a hora de mudarmos nossa atitude em relação a Deus. Um coração quebrantado e entregue a Deus tem como resultado, sabe o quê? A bondade, a benignidade de Deus, que por certo há de se levantar em seu favor. O versículo 15 para mim é um dos mais fantásticos da Bíblia. Essa é uma das palavras que Jó falou e que eu acho de uma beleza incrível. Abra, leia aí. Veja o que ele diz. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Ainda que consuma minha vida, defenderei diante dele a minha causa. Ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Que nível de confiança! É incrível quando notamos que a fé de Jó não era baseada nas situações, não. Não era baseada nas circunstâncias em que ele vivia. Não dependia do bom final das coisas, do famoso final feliz que vemos nos filmes. Na verdade, Jó não esperava mais nada. Não esperava que terminasse bem. Ele só ansiava, ele só procurava, ele só queria respostas. E diante disso ele obtinha o que de Deus aqui? O silêncio.
Coisa terrível, meu irmão, é o silêncio de Deus quando estamos em meio à angústia. Coisa terrível é o barulho ensurdecedor do silêncio do nosso Deus. É terrível. Mas quando você mantém a fé, mesmo em tempos complicados, mesmo quando Deus parece não te responder, isso se transforma em exemplo, se transforma em testemunho que vai impactar muitas vidas. Muitos crentes conseguem até ter um bom desempenho com relação à sua fé, até o momento que chega o dia mau. E aí esmorecem, entram em crise, caem. E aqui eu quero dar como exemplo de fé, de uma pessoa firme, de uma pessoa que serve como exemplo, o de uma irmã que sempre impactou minha vida por ser mulher de oração, por ser mulher de Deus, por ser mulher de fé. Mas ela, essa irmã da nossa igreja, ela conseguiu mexer muito com a minha estrutura, quando no dia do sepultamento de sua filha, no momento em que estive lá, que fui abraçá-la, tentar consolá-la, né? Aquele olho nos olhos, ela olhou para mim de forma fixa, de forma firme, e me disse: Jesuá, o Senhor me deu por anos essa menina. Eu cuidei, eu orientei e agora estou devolvendo ao Pai. Essa irmã, ao falar isso, me ensinou uma grande lição. Me ensinou que não importa o que aconteça, que eu tenho que crer nos propósitos de Deus e aceitar o seu querer. Essa mulher é um grande exemplo de fé, que não se abala com as circunstâncias. Mas voltando aqui para o capítulo 13, no versículo 18, Jó diz: Eis que já tenho ordenado a minha causa, e sei que serei achado justo. Jó sabe que Deus está atento a tudo que está acontecendo com ele. Meu irmão, confiar em Deus significa ter presente a esperança no meio das dores, mas não significa que você estará livre das dores. A confiança de Jó era tão grande, mesmo em meio ao turbilhão que ele estava vivendo, que ele declara: ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Hoje em dia é triste, né? Acontece coisas mínimas e nós já temos nossa fé abalada. Jó diz: mesmo que Deus me mate, nele eu confiarei. Nos versículos 20 a 21, Jó pede o alívio de Deus, pede o alívio a Deus, reconhecendo desta maneira que é pó, que é homem e que depende do Senhor. Ele não pediu seu gado de volta, ele não pediu a sua saúde, o que ele pediu foi alívio, o que ele pediu foi paz. Aqui eu quero abrir um parênteses e dizer que até os homens de Deus mais dedicados, mais próximos ao Senhor, ficam cansados, sim, ficam fatigados, ficam exaustos e por vezes precisam de um alívio. Jó, ele queria paz e alívio, como muitas vezes nós também buscamos. E é nessa hora que não podemos esquecer o que o nosso Cristo diz.
Quando ele fala, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Não é raro buscarmos alívio em viagens, em momentos de lazer, em passeios. Isso é errado? Não. Mas temos que ter em mente que o verdadeiro alívio, o verdadeiro gozo e a verdadeira paz que nossa alma necessita, só quem pode conceder é Cristo. Sabe por quê? Porque a paz que Cristo nos dá excede todo o entendimento. E o mundo nunca vai compreender. Eu vou encerrar te dizendo o seguinte, te perguntando o seguinte, você tem se sentido exausto? Você tem se sentido sobrecarregado? Fraco? Com vontade de desistir, com vontade de parar? Não desanime. Pois em nossa fraqueza o poder de Deus se aperfeiçoa. Eu sei que muitas vezes ninguém está percebendo a sua luta. Ninguém está sabendo do teu sofrer, mesmo os da tua família, mesmo os da tua igreja, de dentro da tua casa. Mas não se esqueça, aquele que te formou, aquele que te amou no ventre da sua mãe, está vendo tudo, sabe de tudo que você está passando e lhe diz, fique em paz, pois eu estou contigo. Até amanhã, meu irmão. Que tenha um dia abençoado.